Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado A Onda. Bom pessoal, A Onda é um filme alemão de 2008 que eu já assisti ele algumas vezes, né? Teve uma época que ele ficou na própria Netflix. Porém, né, hoje em dia ele não está disponível mais em nenhum catálogo de streaming oficial, mas vocês conseguem encontrar o filme no próprio YouTube e de forma, né, dublada. E já faz um tempo que eu quero falar desse filme, porque eu gosto bastante dele. E como recentemente, né, mais especificamente essa semana, a gente teve o caso aí, né, de uma pessoa defendendo a liberdade de neonazi ter liberdade de criar um partido no Brasil. Enfim, não vou entrar em detalhes, vocês já devem estar sabendo o que aconteceu. Eu achei que era um momento oportuno de falar dessa obra. Sendo assim, eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas. Deixem o like no vídeo se puderem, porque o like de vocês me ajuda bastante. Bem como dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e para poder, né, conhecer os meus livros. Para quem não sabe, eu sou escritor, eu tenho livro de fantasia, suspense policial, terror, enfim. Dê uma olhadinha lá, os e-books são super baratinhos na Amazon, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse. Esse filme de 2008 vai nos contar a história de um professor, né, de história alemão que se chama Rainer Wenger. Não sei se essa é a pronúncia certa, né, porque é um nome alemão, porém, acho que dá para compreender. O Rainer, ele é um cara, né, que ele começa a fazer um experimento dentro da sala de aula, no caso uma sala de colegial, onde, para ele poder falar do tema, né, de autoritarismo, governos autoritários, ele começa, digamos assim, se colocar para a sala de aula como se ele fosse um ditador. De início, ele propõe uma semana desse experimento, onde, né, os alunos vão ter que tratar ele como um ditador, e aos poucos ele vai estabelecendo regras dentro da sala de aula. Coisas como um cumprimento, né, que lembra bastante a saudação nazista, um símbolo, uma vestimenta, formas de comportamento, formas de se dirigir a ele e aos colegas, e aos poucos esse movimento vai crescendo e vai saindo do controle das mãos do professor. De forma que isso acaba atingindo outros alunos, além daquela classe, vai atingindo, né, a escola como um todo. Então a gente vai começar a acompanhar, né, um drama barra thriller envolvendo esse professor e os alunos, obviamente. Tanto os que fazem parte do movimento, mas principalmente aqueles que se recusam a entrar nele. Não vou mais, né, me alongar sobre como o filme vai correr, né, quais vão ser as consequências disso, porque, obviamente, elas vão ser trágicas e eu não quero entrar com spoilers. Porque apesar de ser um filme já de 2008, ainda vale muito a pena assistir e se surpreender. Sendo assim, agora vamos, né, pontuar algumas coisas importantes dessa obra. Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental se dizer é que esse filme, ele é um filme que foi baseado, né, num livro que, por sua vez, conta um pouco de uma história real. No caso, muitas décadas atrás, um professor norte-americano de história também, o Ron Jones, ele fez um experimento de uma semana, né, dentro da sala de aula, uma vez que alunos questionaram ele sobre como os alemães, na época da Segunda Guerra Mundial, aceitaram, né, o nazismo, aceitaram as torturas, as coisas grotescas que aconteceu naquele regime. E ele, para mostrar como existia manipulação em massa, como governos autoritários eram perigosos, começou a instituir um programa ali dentro, né, um experimento de uma semana, e rapidamente ele acabou com esse experimento porque ele viu que as coisas não estavam correndo tão bem. É claro que o filme A Onda leva o experimento, digamos assim, para um nível ainda maior e as consequências são ainda piores, até porque é uma dramatização. Mas é importante se dizer que no próprio filme também tem esse questionamento. No caso, né, dentro do contexto da própria Alemanha, já que o filme se passa na Alemanha, onde eles questionam, né, que o neonazismo, né, não poderia existir atualmente, uma vez que as pessoas teriam aprendido com os erros do passado. E como a gente percebe, tanto pelo que retrata o filme quanto pelos dias atuais, sim, as pessoas cometem erros do passado, o neonazismo ainda está presente e nunca deixou de estar, para falar a verdade. Desde que, né, ocorreu, digamos assim, a decadência da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, no caso, né, do Partido Nazista especificamente, continuou-se essa ideologia sendo propagada não só dentro da Alemanha, bem como fora do mundo como um todo, seja nos Estados Unidos, seja em outros países da Europa, seja no Brasil. Inclusive, a América do Sul foi um reduto nazi muito grande e a ideologia se espalhou aqui de forma muito grande, né? Os galinhas verdes no Brasil e etc. Então,
Tratar esse problema como se fosse algo superado na história da humanidade é algo ingênuo e algo irresponsável, uma vez que a gente percebe que isso pode vir a acontecer novamente se a gente não ficar se policiando, e mais do que nunca, né, a gente percebe como as pessoas, né, digamos assim, que compartilham dessa ideologia se sentem confortáveis para falar isso de forma aberta sobre a justificativa de que seria a liberdade de expressão. Porém, uma coisa é um babaca falando sobre isso um pontualmente aqui, outra vez ali, só que isso vai ganhando força e mais força e mais força, e quando a gente percebe, a coisa já saiu do controle. Não estou falando só especificamente do Brasil, como eu falei, vários países da Europa passam por situações complicadas atualmente. A Polônia tem vários filmes que mostram, né, questões de governos extremamente autoritários, governos preconceituosos, enfim, isso ocorre no mundo todo. Então, o filme A Onda é um filme muito bom porque ele representa isso numa escala, digamos assim, menor, num micro-universo que é aquela escola, aqueles alunos, mas mostra como esse discurso de ódio, esse discurso autoritário, esse discurso neonazi é algo perigosíssimo para a sociedade. E o próprio professor não se exime, digamos assim, dos seus erros, uma vez que ele começa a participar desse experimento, né, o Reiner, e ele vai também entrando, né, nessa onda. Apesar do trocadilho, ele vai entrando, né, digamos assim, nesse experimento junto com os alunos, e ele também não quer sair, porque no final das contas ele gosta da posição onde ele foi colocado, naquele pedestal. Ele só faz, digamos assim, perceber os erros dele quando aquilo já foi tarde demais, já foi longe demais. Sendo que o filme tem um final extremamente chocante, impactante, e é aquele tipo de final que deixa você refletindo depois durante muito tempo. As atuações no geral são boas, o filme, né, ele como obra, digamos assim, cinematográfica, é um filme que impacta muito. Você assiste o filme e compra toda aquela história, o drama, o thriller, você se sente, né, preso a tudo aquilo. E A Onda é um filme que, infelizmente, mais do que nunca, continua atual. É um filme de 2008 que falava sobre um problema da época e um problema que já era recorrente há muitos anos, há décadas, e que agora em 2022, mais de década depois, né, quase uma década e meia, na verdade, continua sendo um filme como eu falei, um filme atual. Importante, ele vai ser sempre, bem como várias obras, né, que tratam sobre o tema, mas continuar sendo atual é o que é o triste. Esse é o tipo de assunto que a gente gostaria que já não fosse mais atual, porque realmente a gente já tivesse andado, né, para frente, dado alguns passos, né, de construção no sentido como sociedade. Mas, infelizmente, continua sendo atual e necessário que se assista, se discuta e que se lembre sempre, né, perigos de discursos antissemistas, preconceituosos, xenofóbicos e etc. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.